O primeiro versículo diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Apocalipse 22, 12 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios 3, 11, de 11 a 15, agora vem falar sobre quais são as obras. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, que é Jesus Cristo, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? Amém. Irmãos, a palavra que Deus tem para nós nessa noite, através do Espírito Santo do Senhor, que fala para nós, que nos revela, é uma palavra motivacional. Por que é uma palavra motivacional, pastor? Porque nos dá motivo, nos dá motivação para trabalhar na obra. Hoje vocês vão ter motivos para vocês trabalhar na obra ainda com mais vontade. Mas pastor, por que eu vou sair daqui tão motivado para pregar a palavra de Deus? Porque essa palavra de hoje, ela vem falar do valor das nossas obras. Ela vem falar do valor das nossas obras boas e das nossas obras ruins. E a palavra de Deus, ela vem dizer, nesses versículos que nós acabamos de ler, que o Senhor Jesus, Ele tem para nós galardões. Ele tem para nós prêmios. Ele tem para nós recompensas que nós vamos receber pelas nossas obras. Então por isso que a palavra de hoje é uma palavra motivacional. Porque você vai ver que você tem direito a prêmios, direito a galardões que você vai receber diante do Senhor Jesus. Amém. Mas o apóstolo Paulo, ele vem dizer que nós vamos receber esses galardões, essas recompensas, esses prêmios no tribunal de Cristo. E nós, para sabermos o que é o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo ele vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for arrebatada, vai acontecer o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo não é para todas as pessoas. O tribunal de Cristo é apenas para as pessoas salvas. Só para aqueles que foram salvos. Então é por isso que nós não podemos confundir tribunal de Cristo com juízo final. Não podemos confundir tribunal de Cristo com julgamento final. Ah, pastor, mas vai ter o dia do juízo final, do julgamento final. Vai ter. Mas no juízo final, no julgamento final, só vai participar as pessoas condenadas. Só as pessoas que não conseguiram a salvação. Só as pessoas que não estiveram debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Só as pessoas que não tiveram uma mudança de mente. Só as pessoas que não tiveram uma regeneração. Só as pessoas que não tiveram uma mudança de vida. Essas pessoas
vão participar do juízo final, do julgamento final. Só as pessoas condenadas, aquelas pessoas que já estão no Hades, que é um lugar de tormento, e depois elas irão para um lugar muito pior, depois do julgamento final, que é o próprio inferno, que é o lago de fogo e enxofre, aonde vai estar as pessoas não salvas, aonde vai estar Satanás, e aonde vai estar todos os demônios e todas as pessoas condenadas. Por isso, a importância da gente estudar, a importância da gente saber o íntimo e a essência da Bíblia, porque as pessoas confundem o que é tribunal de Cristo com juízo final. As pessoas confundem o que é tribunal de Cristo com julgamento final. Por isso a importância de se estudar para saber a revelação da palavra de Deus, para você não falar asneira quando você está pregando, para você não falar coisas erradas quando você está pregando. Por isso que eu falo para vocês: estudem, aprendam, para que vocês aprendam a essência da palavra de Deus e a revelação da palavra de Deus. No tribunal de Cristo, as pessoas salvas vão chegar diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a única pessoa que conhece o íntimo do nosso coração. Nós podemos enganar qualquer pessoa, nós podemos enganar a nossa família, nós podemos enganar as pessoas do nosso trabalho, nós podemos enganar qualquer ser humano, menos Jesus. Jesus nós não enganamos, porque Ele é o único que conhece o íntimo do nosso coração. E nós vamos estar lá, diante dele, no dia do tribunal de Cristo, daquele que conhece tudo que a gente fez, daquele que conhece se nós falamos a verdade ou se nós falamos mentira. É diante dele que nós vamos estar, e não adianta querer enganar, porque ele sabe todas as coisas. E ali nós vamos ter o julgamento das nossas obras, ali nós vamos ter o julgamento daquilo que nós fizemos aqui na terra. E diante do Senhor Jesus, a nossa alma vai estar ali, porque o tribunal de Cristo vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. A nossa alma vai estar ali, diante do Senhor Jesus. E aquele que conhece o íntimo do nosso coração, aquele que conhece a verdade, aquele que conhece as nossas obras, então vai fazer com que as nossas obras sejam julgadas pelo crivo do Senhor Jesus. E o que é esse crivo? O fogo do Espírito Santo. A nossa alma vai estar ali, diante do tribunal de Cristo, e vai vir um fogo do Espírito Santo. E quando esse fogo nos tomar, esse fogo consumidor do crivo de Jesus Cristo, porque Ele é o conhecedor das nossas obras, então, aquelas obras que forem de ouro, aquelas obras que foram de prata, aquelas obras que foram de pedras preciosas, mesmo que o fogo consumidor do Senhor Jesus passe, essas obras não queimam, porque são obras de ouro, são obras de prata e são obras de pedras preciosas. Agora, quando passar o fogo consumidor, o crivo do Senhor Jesus, o julgamento do Senhor Jesus sobre as nossas obras, e as nossas obras forem de madeira, de feno e de palha, a hora que passar o fogo consumidor, as obras de feno, madeira e palha são queimadas, e essas obras não recebem galardão. As pessoas não perderão a salvação, porque no tribunal de Cristo estarão todas as pessoas salvas. Mas no tribunal de Cristo é para você receber os teus prêmios. O tribunal de Cristo é para você receber as tuas recompensas. O tribunal de Cristo é para você receber aquilo que você tem direito pelas obras boas ou pelas obras ruins que você fez aqui na terra. As obras de ouro, de prata e de pedras preciosas são as obras que nós fizemos com o íntimo do nosso coração. Aquelas obras que nós fizemos diante de Deus,
aquelas obras que nós fizemos diante da obra de Deus, aquelas obras que nós fizemos diante dos irmãos da igreja, aquelas obras que nós fizemos diante do nosso próximo, mas aquelas obras que nós não tocamos trombeta. Porque as obras que nós tocamos trombeta são aquelas obras que nós fazemos para os outros olhar, para os outros nos elogiar. E as obras que são tocadas trombetas, essas obras não vão fazer parte do tribunal de Cristo. Porque as obras que são para tocar trombeta são as obras de feno, são as obras de palha e são as obras de madeira. Porque aquele que é conhecedor do íntimo do nosso coração sabe quais são as nossas obras, sabe quais são as obras verdadeiras e sabe quais são as obras falsas, sabe quais são as obras que nós fizemos para Deus, para Jesus, para a obra dele, e sabe quais são aquelas obras que nós fizemos para tocar trombeta, para todo mundo ver, para todo mundo nos elogiar. Ah, doutor não sei o que, ah, pastor não sei o que, ah, pastor, como você pregou bem a tua palavra. Eu não estou aqui para você dizer que eu preguei ou não preguei bem a palavra. Eu estou aqui para falar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para pregar a verdade do Evangelho de Cristo. Eu estou aqui para as pessoas serem salvas em nome de Jesus. Aleluia. Se eu tenho que receber algum elogio, se eu tenho que receber alguma recompensa, é de Jesus, não são das pessoas. Aleluia. Não devemos fazer coisas para tocar trombeta, mas devemos fazer as coisas diante do Senhor, diante de Deus, diante do nosso Pai. Obras do íntimo do coração que só o Senhor Jesus conhece. É por isso que eu tomo cuidado com aquilo que eu prego. É por isso que eu tomo cuidado com aquilo que eu falo. É por isso que eu tomo cuidado com aquilo que eu profetizo. É por isso que eu tomo cuidado com aquilo que eu revelo. Porque aquele que conhece o íntimo do coração sabe que eu estou mentindo ou sabe que eu estou falando a verdade. E é diante do tribunal de Cristo que eu vou dar conta do que eu estou fazendo. Que eu vou dar conta de que se eu faço é verdadeiro ou é falso. Então por isso é que a palavra de Deus hoje é uma palavra motivacional, é uma palavra para te levantar, é uma palavra para você dizer assim: eu quero trabalhar mais, eu quero receber galardões, eu quero receber recompensas, eu quero receber prêmios, eu quero que minhas obras sejam de ouro, eu quero que minhas obras sejam de prata, eu quero que minhas obras sejam de pedras preciosas. Eu não quero obras de madeira, eu não quero obras de feno, eu não quero obras de palha, mas eu quero obras que permanecem e não obras superficiais que queimam no fogo do inferno. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Agora que nós aprendemos o que é tribunal de Cristo, agora que nós aprendemos o que é juízo final, agora que nós aprendemos o que é julgamento final, nós vamos aprender o que são os galardões, nós vamos aprender o que são os prêmios, nós vamos aprender o que são as recompensas. Esses prêmios que vocês vão chegar no tribunal de Cristo, diante daquele que sabe todas as coisas, diante daquele que conhece o íntimo do nosso coração. Esses galardões se chamam coroas. Aleluia. E nós vamos chegar diante do Senhor, e hora que passar o fogo do Espírito Santo, o crivo de Jesus, nós vamos nos ajoelhar, e o Senhor vai colocar sobre a nossa cabeça as nossas coroas, os nossos galardões, por aquilo que nós fizemos de bem ou de mal aqui na terra, por aquilo que foi justo e foi injusto, por aquilo que é verdadeiro e por aquilo que é falso. E a primeira coroa que nós vamos receber é a coroa da vida. Aleluia. Nós vamos ver que essa coroa está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que está escrito assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados,
E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, a coroa da vida, será premiada para aqueles que depositaram a sua fé na obra salvadora de Cristo, perseverando até o fim da sua vida. Essa coroa da vida é entregue àqueles que perseveram na fé, mesmo passando por tribulações. Aqueles que são colocados à prova e mesmo assim se mantêm fiéis ao Senhor até a morte. A coroa da vida vai ser premiada aos filhos que não se intimidam, não se misturam com as coisas do mundo, não cedem às pressões do inimigo e morrem em nome de Jesus Cristo, se for preciso. Essa coroa da vida é para aqueles que suportam sofrimentos, que corajosamente enfrentam a perseguição de pessoas e parentes por causa de Jesus, que morrem até mesmo como mártires, assim como os apóstolos morreram. Irmãos, aquilo que eu falo para vocês, por que eu nunca quis ser pastor? Por que eu fugi 15 anos do ministério? Porque eu não queria esse peso para a minha vida, porque eu não queria essa responsabilidade para mim, porque eu sabia da responsabilidade do que é cuidar de uma igreja, eu sabia da responsabilidade do que é cuidar de pessoas, eu sabia que eu teria que renunciar à minha família, renunciar à minha esposa, renunciar às coisas que eu desejo, renunciar à televisão, renunciar ao sol, renunciar à chuva, renunciar à praia, em amor à obra de Deus. Eu teria que renunciar à minha vida para cuidar da obra de Deus. E eu fugi 15 anos disso. Só que a pessoa que tem um chamado, a pessoa que tem vocação, não adianta ela fugir, porque é que nem Jonas. Se preciso for, Deus vai buscar você lá dentro do peixe. Eita, e você não vai escapar. E chegou um momento da minha vida em que eu perdi todas as coisas materiais e financeiras que eu tinha. E Deus falou para mim: eu te chamei. É para você estar no púlpito, é para você estar pregando. E eu falei assim: não, Deus, eu quero ir só na igreja para assistir o culto e ir embora. E Deus falou: não, é para você pregar. Eu te chamei. E eu falei: não, eu quero ir na igreja só assistir o culto. E Deus falou assim para mim: então eu vou mexer na coisa que você mais ama. Eu vou mexer na vida dos teus filhos. E naquele momento em que o Espírito Santo falou aquilo para mim, começou a correr lágrimas. E eu peguei e falei para Deus: Deus, tá bom, eu vou. E ali, dentro da igreja, eu me matriculei numa faculdade Teológica Batista do Paraná. E ali, eu estudei 5 anos. E no primeiro dia que eu entrei numa sala de faculdade, o pastor pegou, o professor falou e disse assim: se você está aqui para estudar, se você está aqui para aprender as coisas de Deus, mas você não está aqui para praticar aquilo que você aprendeu, pode pregar a porta, pode virar meia volta e ir embora. Porque aqui não é uma faculdade normal como as outras, onde você aprende e vai fazer coisa errada lá fora. Aqui você vem para praticar aquilo que você aprendeu. Então, se você é um aluno que vem aqui para estudar, aprender as coisas de Deus, para ser um futuro pastor, e você não faz lá fora o que você aprendeu, e você não pratica, então pode ir embora. Isso foi o primeiro dia de faculdade. E daquelas pessoas que eu estudava, metade não estudaram mais, metade pararam. Quando Deus escolheu os apóstolos, é porque Ele sabia que esses eram os únicos homens que iam morrer em nome de Cristo.
Eu não conseguiria morrer como Pedro, de ponta cabeça numa cruz. Eu não conseguiria morrer como Tiago, que foi o primeiro mártir que morreu com uma faca no pescoço. Eu não conseguiria morrer como Barnabé, que foi amarrado uma corda no seu corpo e arrastado por cavalos. Eu não conseguiria morrer como Tomé, que morreu apedrejado. Eu não conseguiria morrer como Estevão, que morreu apedrejado. Eu não conseguiria morrer como André, que foi escalpado o seu corpo vivo e foi arrebentado por cavalos. Eu não conseguiria morrer como os apóstolos. É por isso que eu não queria aquilo para mim, porque eu sabia que eu não tinha força para ser como um apóstolo. Mas Deus me deu força, Deus me capacitou. E hoje, se precisar morrer como Pedro, de ponta cabeça, eu morro. Hoje, se tiver que fazer a obra doente, eu faço. Se eu tiver que deixar minha esposa sozinha, eu deixo. Se eu tiver que abandonar minha família, eu abandono. Mas eu não deixo a obra de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque hoje eu faço as coisas para Cristo. Hoje eu faço as coisas para o Deus de Israel. Hoje eu faço as coisas para o Espírito Santo. Eu não faço coisas para tocar trombeta para os outros. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a coroa da vida é dada para aqueles que são colocados à prova e mesmo assim se mantêm fiéis ao Senhor até a morte. Amém. Aleluia. E a segunda coroa que os salvos podem receber é a coroa da justiça. Vamos ver isso escrito na Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vai receber essa coroa da justiça quem vigia incessantemente a volta de Jesus, pelo amor que tem a Deus. Também vai receber essa coroa da justiça quem pratica obras de beneficência e socorro ao seu próximo. E para aquelas pessoas que sofreram injustiça neste mundo, mas souberam liberar perdão aos seus inimigos. Herdamos essa coroa da justiça através da justiça de Cristo. Sem o exemplo da justiça de Cristo, esta coroa não pode ser obtida, porque esta coroa só é possuída em atos de justiça e honestidade, e não enganando ou trapaceando as pessoas e a Deus com mentiras, com desonestidade, rebeldias e falcatruas. Essa coroa da justiça é prometida por Deus a todos que amam ao Senhor e aguardam o seu retorno no dia do arrebatamento da igreja. Através de aguentar o desânimo, ser forte enfrentando lutas, perseguição, sofrimento ou até mesmo a morte, sabemos com certeza que a nossa recompensa é com Cristo na eternidade. Essa coroa da justiça não é para aqueles que dependem de sua própria autojustiça, aqueles que se acham independentes de Deus e autossuficientes. Tal atitude dessas pessoas gera apenas arrogância e orgulho diante das pessoas, e não um desejo de estar com o Senhor. Essa coroa da justiça é entregue àqueles que cumprem todos os propósitos de Deus para as suas vidas, que permanecem firmes na palavra e que vivem em função do reino de Deus, esperando com expectativa pela volta de Jesus. Essa coroa da justiça é para aqueles cristãos maduros na fé, que cresceram na graça e no conhecimento de Deus e de sua palavra, que fogem de injustiças, que vivem na terra segundo o Espírito e não segundo os desejos da carne. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Amém. Aleluia. vão receber essa coroa da justiça aqueles que estiverem como as 10 virgens. 5 virgens prudentes
subirão com Jesus, e 5 ficarão, porque não foram prudentes até o fim, porque não tinham azeite, porque não cumpriam a palavra do jeito que se deveria cumprir, porque não fizeram justiças nessa terra, mas viveram nessa terra em mentiras e falcatruas. Coroa da justiça, para aqueles que não importa o que aconteça, não importa quais forem as propostas que o Satanás venha para fazer para você, ou que uma pessoa venha fazer para você, você vai dizer para essa pessoa: os meus princípios, a minha moral, os meus princípios diante da palavra são inegociáveis. Eu não negocio os meus princípios com ninguém. Eu não negocio meus princípios com Satanás. Eu não negocio meus princípios com a mentira. Eu não negocio meus princípios com a falsidade. Eu não negocio os meus princípios com as falcatruas, com a desonestidade. Eu não negocio os meus princípios. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Numa igreja onde eu trabalhava, que o evangelista J conhece, lá naquela igreja, há 20 anos atrás, a pastora sabe, eu tive uma proposta. Um traficante entrou na igreja, um rapaz, e falou assim: pastor, posso falar com você? Eu falei: pode. Pastor, eu tenho uma proposta para você. Fale, meu irmão. A proposta que eu tenho é de dar um dízimo de 6 mil reais na igreja. Isso há 20 anos atrás. 6 mil reais há 20 anos atrás. Multiplique por 3 ou por 4 hoje. Verdade. Ele falou: só tem uma coisa, pastor. Nós precisamos passar na igreja 60 mil reais em ofertas. Eu falei: meu irmão, você está falando com o pastor errado. Aqui não tem falcatrua. Glória a Deus. Aqui não tem desonestidade. Aqui não tem pilantra. Aleluia. Pega as tuas coisas e cai fora daqui. Eu não negocio com o diabo. Eu não vendo meus princípios. Glória Os a meus Deus. princípios são de honestidade. E aqui não vai entrar dinheiro do diabo aqui dentro da igreja. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Coroa da justiça, para aqueles que não vendem os seus princípios, para aqueles que não vendem os seus princípios de moral e de honestidade, para aqueles que não vendem os princípios da palavra de Deus. Coroa da justiça. E a terceira coroa que os salvos podem receber é a coroa da alegria ou do regozijo. Vamos ver isso escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, que está escrito assim: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Terá direito a esta coroa da alegria, a esta coroa do regozijo, quem prestou serviço de consolação ao seu próximo e aos irmãos da igreja. Essa coroa da alegria é entregue àqueles que ganham almas para Cristo. Não existe alegria maior do que levar uma vida que estava perdida no meio das trevas, no meio do pecado, e trazer essa vida para Jesus. Não existe alegria maior do que através da pregação do Evangelho nós gerarmos filhos espirituais para Deus. Tanto é verdade que a festa no céu, quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida para Jesus. Como cristão, temos motivo de regozijo quando vemos uma pessoa salva pela fé em Jesus Cristo e livre do inferno. A coroa de regozijo será a nossa recompensa, onde está escrito assim em Apocalipse 21:4: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já que não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Irmãos, até no céu nós vamos receber coroa da alegria. Até no céu nós vamos receber coroa do regozijo. Como que tem igrejas hoje que não batem palma?
Como que tem igrejas hoje que não louvam e adoram a Deus através de um barulho espiritual? Nós somos conhecida como igreja pentecostal, a igreja do barulho, mas é um barulho santo. Aleluia. Igreja não é funerária, onde as pessoas ficam lá chorando. Quer chorar, vai chorar em casa, vai chorar no funeral, vai chorar jogando terra em cima dos outros. Igreja é lugar de alegria, igreja é lugar de felicidade, igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de brincar, igreja é lugar de dar risada, igreja é lugar de se divertir, igreja é lugar de bater palma, igreja é lugar de fazer barulho. Isso é igreja do Senhor. Glória a Deus. Até lá no céu nós vamos receber coroa da alegria e coroa do regozijo. Aonde já se viu um cristão que já está morto vivo? Ah, eu sirvo Jesus. Eu não quero esse Jesus que você serve. Vai morrer lá na tumba, morrendo de pé que nem uma múmia. Eu sirvo Jesus. Quem vai querer servir o Jesus do cara morto? Do cara que não dá risada? Do cara que não brinca? Quem vai querer servir um Jesus desse? Eu não consigo ver um Jesus vestido de branco, com uma faixa vermelha e sério com os seus apóstolos. Eu não consigo ver esse Jesus. Eu consigo ver aquele Jesus sem camisa. Glória a Deus. Aquele Jesus brincando no meio do mato e falando: João, vem aqui, passando a mão na cabeça do João. Pedro, vem aqui, eu quero te dar um abraço. André, vem aqui, fazendo uma brincadeira, brincando, sorrindo. É esse Jesus que eu sirvo. Não é um Jesus de morte, mas um Jesus de vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo um Jesus brincalhão. Eu vejo Jesus aonde João colocava a cabecinha aqui no ombro dele, ele fazia um cafunézinho na cabeça de João, ali. É esse Jesus que eu vejo. Igrejas mortas, que não deixam as pessoas serem felizes dentro da congregação. Já chega a tristeza que as pessoas passam lá fora. Já chega a tristeza que as pessoas passam no meio da família. Já chega a tristeza que as pessoas passam no seu trabalho. Ainda vão procurar tristeza dentro da igreja. Igreja tem que ser lugar de alegria, lugar de regozijo, lugar de festa. Oh, glória a Deus, aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor. Faça barulho para o Senhor. Faça barulho para Ele. Barulho santo. Oh, Deus poderoso de Israel. Aleluia. A quarta coroa que os salvos podem receber é a coroa da glória. Vamos ver isso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, que está escrito assim: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Terá direito a esta coroa de glória quem prestou serviço a Deus e a sua obra, sem ter o desejo algum de ter alguma coisa em troca. Essa coroa de glória é entregue àqueles que edificam a igreja de Cristo na terra por amor e não por interesse de coisas materiais ou cargos na igreja. É para todos aqueles líderes que cuidam com amor e zelo das ovelhas do Senhor. É um privilégio muito grande, não só pregar a palavra, mas principalmente pastorear, apacentar, alimentar e cuidar do rebanho do Senhor. Essa coroa da glória é entregue àqueles que exercem esse chamado de liderança com boa vontade, obediência, amor e fidelidade. É dado àqueles que dão a própria vida por uma ovelha, se preciso for. Dão a própria vida pela obra de Deus, se preciso for. Essa palavra glória é bem interessante e se refere à própria natureza e atos de Deus, sendo relacionada também com o seu grande esplendor e brilho. Lembre-se do diácono Estevão, o qual, ao ser apedrejado até a morte, foi capaz de olhar para o céu e ver a glória de Deus. Aleluia. Estevão
era um diácono e tinha a mesma unção dos apóstolos, mas não desejava ter o cargo dos apóstolos na igreja. Estevão sabia que quem desejou ser igual a Deus foi o anjo Lúcifer, que depois de expulso do céu passou a se chamar Satanás. Só servir a Deus já era um privilégio, e para o diácono Estevão, o Espírito Santo encheu tanto Estevão de unção e sabedoria, por sua fidelidade e humildade, que Estevão foi o único homem da Bíblia a qual ele conseguiu ver Jesus de pé, do lado do trono de Deus, receber o Espírito de Estevão. Aleluia. Irmãos, não devemos fazer a obra por cargos na igreja. Não devemos fazer a obra por coisas materiais. Estevão tinha unção igual ou até maior que os apóstolos, mas ele era um diácono. E por que Estevão tem direito à coroa da glória? Porque a coroa da glória não é só para pastor. A coroa da glória não é só para pessoas do ministério, para levitas, para evangelistas, para presbíteros. A coroa da glória é para aquela senhorinha que vai à igreja, mas que ora pelos pastores, que ora pela igreja. A coroa da glória é para aquele porteiro que fica lá cuidando dos carros ou cuidando da porta, mas que está cheio da unção do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e quando ele coloca a mão sobre esse endemoniado, o endemoniado cai, porque ele tem mais poder do que o pastor da igreja. Oh, aleluia. Se engana quem acha que vai chegar diante do tribunal de Cristo e só vai receber galardões e coroas quem tem liderança na igreja. Pessoas que nem têm cargos na igreja vão receber mais galardões que pastores, mais galardões que presbíteros, mais galardões que evangelistas, mais galardões que diáconos, porque Estevão tinha poder igual ou maior do que os apóstolos. Oh, glórias. Aleluia. Independente do cargo que você esteja na igreja, faça da melhor maneira possível, porque pregar o evangelho, buscar pessoas para Cristo, todos devem fazer essa obra, é uma missão de todos. E de pregar o evangelho é toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É uma obra de todos nós, independente de quem tem ministério na igreja ou não, é uma obra de todos nós. E os galardões são para todos nós, tanto para aqueles que têm cargos de liderança na igreja, como para aqueles que não têm. E aqueles que não têm vão chegar no dia do tribunal de Cristo e vão receber mais galardões do que aqueles que têm ministério na igreja. Sabe por quê? Porque muitos que estão fazendo ministério na igreja estão fazendo a obra de Deus relaxadamente, estão roubando, são mercenários da fé, fazendo comércio da fé dentro da igreja. Vai receber galardão? Mercenário da fé? Quando eu saí da minha formação, bacharel em teologia, eu cheguei na igreja onde a pastora estava, onde eu conheci ela no grupo de jovens. E ali naquela igreja, eu passei pela licenciatura. Licenciatura é quando um pastor ainda é um pastor auxiliar. Ele vai trabalhar na igreja, mas ele não entra como pastor direto, ele entra como pastor auxiliar. Então ele faz um período de licenciatura. E então eu cheguei naquela igreja, e aquele pastor daquela igreja tinha 60 e poucos anos, tinha idade para ser o meu pai, e me colocaram diante daquele pastor para que ele me ensinasse a ser pastor. E eu cheguei para ele e falei assim: pastor, eu sou recém-formado, eu ainda não tenho experiência, mas mandaram eu fazer licenciatura aqui na igreja, para que o Senhor me ensine, para que o Senhor me prepare, para que o Senhor seja o deão que me prepare para ser um futuro pastor. E aquele pastor perguntou para mim: que formação é a tua? Eu falei: eu só tenho o curso de bacharel em teologia, mas eu não sou ordenado ainda. E ele falou para mim: você é bacharel em teologia? Eu falei: sou. Então me traga todos os teus cadernos.
Me traga todas as tuas matérias. Lembra, pastor? E naquela época não era como hoje, onde você tem tudo dentro do computador. Eu tinha 3 mil reais em livros. A minha biblioteca na época que eu me formei custava 3 mil reais. E eu coloquei todos aqueles livros dentro de uma caixa. E levei umas 10 caixas para aquele pastor. E aquele pastor falou assim para mim: a minha esposa, que é pastora, vai analisar as tuas matérias. E vai ver tudo que você estudou. Você não falou que é bacharel em teologia? Você não falou que você é formado? Então você vai provar. Traz tudo que você estudou. E eu levei todas as matérias. Quando eu pensei, depois dos 3 meses, que o pastor olhou todas as minhas matérias e falou assim: agora você vai começar a trabalhar? O pastor falou assim: não, agora você vai fazer a prova. Você vai provar que você estudou. Sabe quantas perguntas tinham na prova? 370 perguntas. As primeiras perguntas eram sobre todas as matérias que eu estudei, para mim saber se eu tinha estudado mesmo. O que é paráclitos? O que é armatiologia? O que é pneumatologia? O que é doutrina dos anjos? Coisas que só uma pessoa formada sabe. Quem não é formado não vai saber. Eu tive que ter prova pessoal, física e prova teórica. E ele tinha o meu diploma na mão, que eu era um bacharel em teologia. E eu tive que fazer a prova dentro da igreja para provar que eu realmente era formado e que realmente eu conhecia a Bíblia. Porque na igreja não pode entrar mentiroso. Porque quando a pessoa vai pregar, você sabe se ela tem conhecimento da Bíblia ou não. Então não adianta ela vir chegar na igreja e falar mentira. Porque se eu tivesse falado uma mentira, eu já teria sido desmascarado na primeira semana. Porque aquele pastor não era trouxa. Ele falou: aqui ninguém vai enganar. Se você falou que é, então você vai ter que provar. Se não falou que é, então prova. Faz a prova. 370 perguntas de teologia. Se você é formado, você tem que saber. Irmãos, que bom que todas as igrejas levassem a sério o jeito que o meu pastor me levou. Que bom que todos os pastores levassem a verdade a sério do jeito que o meu pastor levou. E é por isso que hoje eu sou um pastor que não prego mentira. É por isso que hoje eu sou um pastor que não prega heresia. É por isso que quando eu vou preparar uma palavra, eu estudo 15 dias, um mês. Eu não faço de qualquer jeito. Eu não prego de qualquer jeito. Porque eu tenho temor à palavra de Deus. Aleluia. Porque eu vou dar conta do que eu faço diante do tribunal de Cristo. Se eu fiz bem ou se eu fiz relaxadamente. Glória a Deus. Então, irmãos, quer ter direito à coroa da glória? Faça da melhor maneira possível a obra de Deus. Dentro da verdade. É muito importante que você saiba realmente. Estude bastante. Esteja do lado de pessoas que teologicamente são bem preparadas. Para que você não fique 10 anos numa igreja e alguém pergunte para você o que é o batismo e você não sabe. Porque eu conheço pessoas que estão 20 anos numa igreja e se você perguntar para ela o que é predestinação, ela não sabe. Se você perguntar para ela o que é blasfêmia do Espírito Santo, ela não sabe. Se você perguntar para ela o que é paráclitos, ela não sabe. O que é armatiologia, ela não sabe. 20 anos dentro de uma igreja e nunca aprendeu, porque está do lado de pessoas que não ensinam. O que você vai fazer numa igreja que não te ensina nada? Onde você não aprende, onde você não cresce espiritualmente, onde você não cresce na palavra de Deus. Agradeça ao Senhor quando Deus coloca vocês dentro de uma igreja madura, dentro de uma igreja com um pastor que tem compromisso com a palavra de Deus, que tem compromisso com o ensino da palavra de Deus, com a doutrina da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ide e fazei discípulos. Oh, glória. E como que eu vou fazer discípulo que não sabe a Bíblia? Que não aprende a Bíblia? Que tipo de discípulo eu vou apresentar diante de Jesus? Um discípulo manco? Um discípulo que usa muleta? É esse discípulo que eu vou apresentar diante de Jesus? Eu como pastor? Não. Tem que ser
Um discípulo com armadura de ferro, com a armadura de Deus, com o poder do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. É esse discípulo que eu tenho que apresentar diante do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. E a quinta e última coroa, que os salvos podem ser premiados, é a coroa incorruptível. Incorruptível quer dizer aquilo que não estraga, ou aquilo que dura para sempre. Vamos ver a Bíblia falando desta coroa em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, que está escrito assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Terá direito a esta coroa incorruptível aqueles que são fiéis e obedientes a Deus e a sua palavra, aqueles que mantiveram suas vidas fugindo das tentações e do pecado e vivendo uma vida de santidade. Essa coroa incorruptível é entregue àqueles que concluem a carreira cristã com disciplina e fidelidade. É entregue àqueles que não se deixaram desviar pelas coisas que o mundo pode lhes oferecer. Não se deixaram levar pelos desejos da carne. Não desanimaram com os problemas e não se desviaram dos caminhos do Senhor. Todas as coisas nessa terra estão sujeitos à decadência e perecerão, apodrecerão. Jesus nos exorta a não guardar nossos tesouros na terra. Ele diz em Mateus 6, 19 e 20: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem nada corroem e nada destrói. O que tem valor na tua vida é a tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Você não tem que lutar por coisas materiais. Você tem que lutar por coisas espirituais. A partir do momento que você é obediente à palavra de Deus, a partir do momento que você leva a sério a palavra de Deus, é as bênçãos que correm atrás de você. E você não precisa correr atrás das bênçãos. Corra atrás de Jesus, e as bênçãos correm atrás de você. Quando você deixa Jesus de lado, você deixa a fidelidade do Senhor de lado. Quando você é fiel a Deus, Deus é fiel com você. Quando você leva as coisas a sério com Deus, Deus leva as coisas a sério com você. Quando você oferta na igreja, Deus abençoa a tua vida financeira. Quando você ajuda a obra de Deus, Deus ajuda a obra da tua casa. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo é o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, aprendemos hoje que as obras de todas as pessoas salvas e líderes de igreja vão passar pelo julgamento e pelo crivo do fogo consumidor de Jesus no tribunal de Cristo. As obras de ouro, prata e pedras preciosas vão receber galardões, e as obras de madeira, palha e feno não receberão galardões. Aprendemos também essa noite que os galardões são coroas, e os cristãos, de acordo com as suas obras, boas ou ruins, falsas ou verdadeiras, justas e injustas, terão direito a receber de prêmio do Senhor Jesus 5 coroas. Primeiro, a coroa da vida. Segundo, a coroa da justiça. Terceiro, a coroa da alegria e do regozijo. Quarto, a coroa da glória. E quinto, a última coroa, a coroa incorruptível. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso me consertar, porque eu preciso melhorar muito para ter direito a essas coroas. Porque Deus conhece o íntimo do meu coração e sabe que às vezes eu faço coisa errada. Mas hoje eu quero pedir a sabedoria de Deus
E quero pedir a unção e o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, para que a gente tenha sabedoria e tenha força para receber essas coroas que são de ouro, prata e pedras preciosas lá no tribunal de Cristo. Amém. Aqueles que quiserem receber essa sabedoria, essas coroas, vem aqui na frente em nome de Jesus, que nós vamos estar orando em nome de Jesus.